Olá, muito bem-vindos ao Beleza é Ter Saúde de hoje. Hoje o tema é um pouquinho polêmico, mas é um tema importante e eu acho legal a gente falar sobre ele. Então, eu sou Cíntia Anatoli, sou fisioterapeuta integrativa e o meu papel é trazer um olhar integrativo para a estética. Uma estética mais terapêutica, pensando na saúde e não só no externo, mas também no interno de cada pessoa. Então, o Beleza Ter Saúde tem essa proposta e ele acontece toda quinta-feira às 18h15. Então, nesse horário sempre vai ter um vídeo novo aqui no canal para vocês. Nessa aula a gente vai falar sobre toxina botulínica e as compensações do corpo pelo olhar da osteopatia, tá? Então, a osteopatia é uma especialização ali, é uma formação para fisioterapeuta, são 5 anos para fazer a formação e o olhar também é integrativo, é entender que o corpo é uma unidade, então a gente não separa as coisas, ok? Então, esse tema muitas vezes incomoda, muitas vezes traz dúvidas, mas eu já quero começar com uma provocação aqui. A toxina em si, ela não cria problemas, ok? Mas o corpo ele é feito para funcionar da maneira que ele foi feito. Então, quando a gente bloqueia um movimento, quando a gente altera um movimento, o corpo vai buscar compensações. Isso é fato, tá? Então, toda a estrutura biomecânica do nosso corpo funciona exatamente dessa forma. Não faria sentido que no rosto fosse diferente, tá? Então, se a gente não entender isso, a gente começa a gerar uma disfunção sem perceber. E isso, em médio e longo prazos, pode trazer prejuízos que a gente não consegue mensurar e que muita gente não dá muita atenção, porque de fato a prioridade é a estética, só que a gente fica pensando apenas na estética externa, na beleza externa, tá? Então, na minha prática clínica, eu comecei a perceber que alguns pacientes que usam a toxina regularmente, né, há bastante tempo, começaram a apresentar algumas assimetrias, incômodos cervicais, aumento de dor de cabeça, algumas pessoas relatam piora de sinusite ou rinite, que alguns estudos apontam que é uma coincidência, tá? Mas eu entendo que tudo que se modifica no corpo, ele vai gerar uma reação, ele vai gerar um processo de compensação, como eu falei. Então, isso gera, algum lugar vai trabalhar mais porque o outro não está trabalhando tanto, tá? Então esse é o raciocínio. Os músculos, eles trabalham em sistema de compensação. Então, se um músculo não está trabalhando o suficiente, alguém vai trabalhar mais, alguém vai ter que compensar aquilo. Não tem como você não sobrecarregar o sistema quando algo não funciona bem. Isso funciona com os órgãos, então se o coração não está funcionando direito, ele vai sobrecarregar. Se o rim não está funcionando direito, ele vai sobrecarregar. Se o músculo não está funcionando direito, ele vai sobrecarregar. Então é uma questão fisiológica, uma questão biomecânica, é assim que o nosso corpo funciona, por mecanismo de compensação, tá? Então, pelo pensamento osteopático dentro do olhar da fisioterapia, da osteopatia, a gente vê sentido sim nesse olhar, nessa análise. Mas como eu falei, a toxina em si, ela não gera um problema, mas a gente precisa saber aplicar e pensar nessa questão, tá? Não só aplicar de forma alienada. E isso é que eu quero trazer aqui. Então, se você tem um pensamento isolado para a estética e você tem a mente mais fechada e você não quer debater sobre isso, não quer pensar sobre isso, você quer continuar fazendo sem conhecer esse outro lado da história, essa aula não é para você. Mas se você quer conhecer o outro lado, ampliar seu conhecimento, ir além com o seu cliente, com o seu paciente, ou se você é uma pessoa que utiliza a toxina e quer conhecer um pouquinho mais e buscar um suporte mais completo, essa aula, sem dúvida, é para você. Então a gente tem que entender que o rosto, ele faz parte de um corpo, ele não está isolado, ele não está separado. Então a gente tem músculo, a gente tem fáscia, a gente tem sistema neurológico, a gente tem
tudo isso influenciando também na nossa postura, e quando a gente mexe num ponto, ele vai se reorganizar. O corpo tem essa qualidade, ele tem essa habilidade de se reorganizar, de se adaptar. Então ele vai buscar uma adaptação e isso de fato é uma compensação, tá? Então, o que a toxina ela faz quando a gente aplica a toxina? Ela reduz a contração muscular. Em excesso de doses, ela pode até paralisar de verdade por um tempo pré-determinado, é temporário o efeito da toxina, todo mundo sabe disso, mas a princípio ela reduz a contração muscular. Então você vai reduzindo essa força, o movimento vai se diminuir, a força vai se diminuir e aí você vai ter uma ativação diferenciada. Isso estamos de acordo, certo? Não faz sentido você reduzir a ativação do músculo e ele não diminuir a força e não diminuir o movimento. Isso, entendemos essa parte? Fica claro que isso é consequência da toxina, ela funciona dessa forma. E aí o que o corpo vai fazer depois disso? Pelo olhar osteopático, o corpo ele vai buscar um equilíbrio, sempre. Ele sempre vai buscar homeostase. Então, se eu bloqueio uma função, uma outra vai assumir a responsabilidade daquilo. Tá? Tanto que às vezes quando você faz a toxina e não faz a harmonização adequada, você percebe que a sobrancelha sobe muito ou ela pode cair. Então, por quê? Porque não houve harmonização, não se comunicou. Algumas pessoas que fazem só na área superior e não fazem nada na parte de baixo. Existe uma compensação. Então, quando você faz harmônico, por isso a toxina ela faz parte da harmonização facial. As pessoas às vezes acham que a harmonização facial é só preenchedores e não é. A toxina faz parte da harmonização porque eu estou movimentando músculos. Eu vou harmonizar os movimentos. Então, eu preciso que tudo esteja combinando ali. As doses, eu entender como esse rosto dessa pessoa funciona, o nível de força, saber localizar o músculo, sentir no meu dedinho ali qual é o nível de força que essa pessoa faz. Não é protocolo pronto, aqui é 5 unidades, aqui é 8, aqui é 3, aqui é... Não, cada pessoa vai ter um nível de força, cada pessoa vai ter um movimento, uma mímica, e por isso é importante uma avaliação bem detalhada para cada pessoa, certo? Então, entendemos que existe uma adaptação. E aí, como que funciona, como elas surgem, essas adaptações, essas compensações? Quando você reduz a ação de um músculo, um outro músculo vai passar a trabalhar mais. Ele vai mudar o padrão de recrutamento e ele vai assumir muitas vezes funções que nem eram dele. Porque ele vai precisar fazer o trabalho, ele está compensando, como a palavra mesmo já explica, tá? Então, vou dar um exemplo. Se você bloqueia o frontal, né, que é o que a gente mais faz, a gente bloqueia o frontal, ele vai começar a exigir mais do orbicular e do corrugador, tá? Eu bloqueei, eu não tenho, ele vai trabalhar mais essa região. Aí você reduz a expressão, aumenta a tensão mandibular e da sua cervical, altera a dinâmica facial e isso gera um impacto postural em cabeça e pescoço. Tá? Então a gente pensando em postura, pensando na importância dessa comunicação. Eu acredito em Deus, sempre vou falar de Deus, eu não sei qual é a sua religião, não sei qual é a sua fé e tá tudo bem, mas eu acredito que nós fomos feitos perfeitamente e tudo funciona perfeitamente como deve ser. E eu sempre falo, o músculo ele foi feito para o movimento. Ele foi feito para o movimento. E as pessoas têm preguiça, muitas vezes, de fazer exercícios faciais, têm preguiça de fazer uma massagem, têm preguiça de fazer, ou fala que não tem tempo, que não dá. Ok, são escolhas e tá tudo bem. Eu uso a toxina botulínica no meu consultório. Eu, Cíntia, não aplico em mim toxina botulínica. Prefiro utilizar as massagens, prefiro utilizar os exercícios. Não nego que se em algum dia eu achar que eu preciso, eu vou usar, mas eu vou também fazer um acompanhamento do pós. Eu vou continuar cuidando para que isso não interfira na minha saúde e não fique compensando e judiando do meu corpo. Entende? É isso que eu quero trazer aqui. Dá para usar a toxina, mas a gente tem que saber como reduzir essas compensações, reduzir os impactos, tá? Porque falar que não gera nenhum impacto, desculpa, mas
eu acho até um ato irresponsável e extremamente comercial, tá? Então é muito interessante falar dos benefícios, mas é importante a gente também trazer a realidade, tá? Então, aí eu vou lá, bloqueio frontal. Já que eu tenho maior recrutamento de corrugadores e orbicular, aí eu vou travar essa parte também. Nossa, todo mundo travado, e agora? Então, eu vou gerando compensações. Eu vou passar para o próximo, eu vou buscar o próximo. Alguém vai ter que trabalhar mais, tá? Então, qual que é o erro mais comum? O erro não é aplicar a toxina. Como eu falei, a toxina não é vilã. O erro é aplicar sem considerar o corpo de forma integral, sistêmica, como unidade, tá? Então não adianta você achar que você vai mexer no rosto e não tá mexendo em mais nada. Está sim. Então nós temos que avaliar padrão muscular, assimetrias, postura, histórico emocional, padrão de tensão. A gente não está tratando só uma ruga, até porque a toxina nem trata a ruga. Ela evita que isso piore, né, por parar de ficar repetindo a mímica e a intensidade da mímica, mas a gente precisa tratar a ruga de forma separada. Então a gente precisa fazer um gerenciamento dessa pele. Então se você aí procura um profissional e fala, eu quero fazer toxina, e o profissional fala para você, vamos fazer um gerenciamento? E você acha que esse profissional está querendo te roubar? Você acha que esse profissional está querendo tirar dinheiro de você? Desculpa, mas você está errado. E se você é uma profissional que tem medo de oferecer um gerenciamento de pele, você está presa em vender e tudo mais e não está pensando na saúde, não está pensando de forma ética. Então, se a pessoa não entende, ou você precisa aumentar a sua autoridade para explicar, né, para a pessoa que aquilo é importante, o porquê é importante para que ela de fato compreenda isso. E tem gente que mesmo você explicando não entende, quer fazer e tudo bem, ela pode procurar outro profissional para fazer. Mas quem quer trabalhar de forma ética, responsável e oferecendo saúde para cada cliente, paciente que procura, não vai aceitar só fazer a toxina sem fazer um cuidado mais detalhado, tá? E isso existe muito, isso existe bastante, tá? Então a gente tem que lembrar que a gente não tá tratando só ruga, a gente não tá falando só de estética, e a gente tem que entender o porquê que ela existe, né? Por que que tá havendo toda essa questão? Então se a pessoa chega com um padrão onde o corrugador está muito marcado, será que emocionalmente essa pessoa anda bem? Por que que o corrugador está tão marcado se é uma área de expressão de raiva, de preocupação, de tensão? É importante a gente olhar para isso. E aí, se você é, por exemplo, um terapeuta da beleza, que é a mentoria que eu ofereço, que é para você olhar a integralidade, você vai pensar, vamos cuidar desse emocional também? Para que você se sinta menos tenso, para que você se sinta menos irritado, para que você se sinta menos preocupado? Aí você entra com floral, entra com homeopatia, entra com acupuntura, entra com uma dieta terapêutica, faz uma auriculoterapia. Olha que riqueza, olha que diferença. Então, a gente quando olha para o rosto de uma pessoa, a gente consegue enxergar muito além da estética. Muito além da estética. E é isso que eu quero trazer aqui. Essa reflexão que eu quero trazer aqui. Porque você vai lá, paralisa, reduz o movimento, mas a pessoa continua sentindo tudo. Como que ela vai expressar isso se você bloqueou a comunicação não verbal dela? Antes ela conseguia expressar pelo músculo. E agora? Quando eu falo para você que para você dormir bem é importante que você gaste energia física, porque se você tem só gasto de energia mental e não tem gasto de energia física, o seu sono não vai ser tão bom. O corpo precisa estar cansado para chegar numa exaustão e você de fato poder ter um sono reparador e descansar. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso que os meus músculos trabalhem, eu preciso chegar a um ponto de manifestação através do movimento. E aí eu estou tirando essa comunicação não verbal que se manifesta no meu rosto. E aí? Você bloqueia a comunicação não verbal e para onde vai essa expressão? O que acontece com essa expressão? Percebe? Então é muito mais profundo do que só querer amenizar externamente o que o rosto está manifestando que a pessoa sente. Um rosto cansado, tenso, aí eu vou pôr a toxina, fica lindo. Mas e lá dentro da pessoa, como que tá?
Porque o rosto dela estava expressando um pedido de ajuda, estava expressando, dando sinais. E agora? Tá neutro. E lá dentro, como tá? Entende? É isso que eu quero trazer para a gente pensar junto aqui. Não tô, falando mal da toxina, mas eu estou trazendo outras reflexões sobre o assunto, tá? E o que a osteopatia explica? A osteopatia, ela mostra que estrutura e função trabalham juntas, não tem uma sem a outra. Então, se você altera a função, que é o movimento, você altera a estrutura, que é o tecido. Então, se eu paro de ir para academia, o que acontece com o meu músculo? Ele começa a murchar. Ao longo do tempo, naturalmente, pelo envelhecimento, a gente tem perda de massa magra. Músculo, tá? Então não importa que parte do nosso corpo a gente está falando de músculo. Então ele tem uma função e ele tem uma estrutura. Se eu não uso a função dele, a estrutura dele vai ser prejudicada. Ponto. Ponto. Tá? Não tem como você falar que não, gente. Não tem como. O músculo é feito para se mover. Ele tem tônus, ele tem força a partir do movimento. Se eu tiro o movimento, eu tiro força, eu tiro tônus. Então não tem como uma pessoa que está usando toxina há muito tempo falar que esse músculo vai estar forte. Não faz o menor sentido. Percebe? Então se eu faço exercícios faciais, eu estou mantendo o tônus, eu estou mantendo a força, eu estou mantendo a estrutura. Bumbumzinho durinho, em pezinho, um braço torneado, sem flacidez. Como que eu faço isso? Treinando. Uma boa alimentação, um bom descanso, um bom treino, certo? E o rosto é diferente? Se é músculo, não tem como, não faria sentido. É músculo, a estrutura é a mesma, tá? Em proporções diferentes, obviamente, mas é músculo, tá? E o inverso é verdadeiro. Então, quando você interfere na dinâmica muscular, você impacta drenagem. Vou dar um exemplo. Lá nas pernas, a gente não tem um bombeador, a gente não tem uma bomba que vai fazer movimentar a nossa linfa, a gente não tem. Aqui em cima no circulatório a gente tem o coração, ele bombeia o sangue. O sistema linfático, ele depende da musculatura. Conforme ele se contrai, ele vai fazendo o movimento e isso ajuda na drenagem do corpo inteiro. E o rosto não é diferente. Quando eu movimento o meu rosto, eu estou auxiliando no processo de drenagem. A partir do momento em que eu não consigo movimentar os meus olhos da maneira adequada, então o excesso da toxina é nocivo. A aplicação adequada, tudo bem. Mas eu preciso lembrar que, já que eu reduzi o movimento, talvez eu tenha que fazer algumas técnicas manuais para ajudar o sistema e não sobrecarregá-lo. Consegue entender isso? Então, uma pessoa que tem problema na vista, tem secura nos olhos, uma pessoa que tem bolsas, eu vou e ainda coloco a toxina, eu estou reduzindo ainda mais as ativações naquela região. Então eu vou precisar fazer exercícios para compensar, fazer manipulações para ajudar. Eu não estou falando para não usar a toxina, eu estou falando para usar com estratégia. Percebe? É diferente não usar e usar com estratégia. Essa é a diferença. E você avaliar para poder falar, olha, eu até posso fazer a toxina em você, mas eu recomendo que você faça isso, 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 ou você venha ao consultório de tanto em tanto tempo para que a gente cuide disso e você evite ter problemas. É simples. Então, percebe que não é sobre ser um vilão, é sobre você ter conhecimento. Vai alterar a parte de circulação, vai ter uma tensão facial, das fáscias, tá? Então a gente tem uma fáscia que é um tecido fininho e ele precisa deslizar, ele precisa se movimentar, ele é muito poderoso dentro do nosso corpo. Então se o músculo não está se movimentando, a fáscia vai sentir. Então é um equilíbrio global. Várias coisas vão ser modificadas. Então, pensando num profissional de elite, que é a proposta do Terapeutas da Beleza, é a elite da saúde integrativa e da estética terapêutica. Essa é a proposta do Terapeutas da Beleza. Profissionais de elite, de alto nível, com conhecimento e raciocínio avançado. E não repetidor de protocolos e de técnicas. Então, esse profissional, ele vai fazer uma avaliação global,
ele vai olhar sua postura, ele vai avaliar se você tem alterações no pescoço, ele vai observar sua mímica facial, ele vai querer entender seu histórico, suas emoções, a sua vida, ele vai olhar para você como um ser humano e não como um pedaço de pano. Não só a pele, não só a estética externa, ele vai olhar para você e cuidar de você com muito mais profundidade. Sem avaliação, você fica no escuro. E a repetição, é isso em médio e longo prazos que vai começar a gerar um prejuízo. Não é eu pus uma vez, pus duas e algo vai acontecer. Mas a gente tem que pensar que geralmente quem usa toxina fica repetindo. Seja a cada 6 meses, a cada 8, a cada 1 ano, mas fica repetindo. Entende? Então a gente precisa pensar sobre isso. Ninguém faz a toxina e não faz mais. Geralmente a pessoa fica dependente dela. Isso é o comum. Da mesma forma, exercício facial, eu não vou fazer uma vez e parar. Tem que ser todo dia. Tudo na vida é assim, gente. Tudo. Então você está disposto a ir fazer a toxina, mas não está disposto a fazer... Ah, mas eu vou ter que ficar fazendo? Vai, a toxina também. Preenchimento também. A plástica não dura para sempre. Entende? Então tudo exige cuidado constante. A gente está vivo, a gente precisa de cuidado constante. Manutenção faz parte. Então a gente tem que preparar esse tecido. Então antes da toxina, antes de aplicar a toxina, a gente libera as tensões, a gente melhora a mobilidade, a gente equilibra toda essa estrutura para a gente reduzir as compensações. Então se já existe uma desarmonia, a gente vai lá com as mãos, faz todos esses ajustes para depois vir com uma aplicação de toxina botulínica, com uma aplicação consciente, estratégica, saudável, respeitando a individualidade de cada pessoa. Não é uma coisa padrão, sabe? Aquela coisa de, esses são os pontos para arquear a sobrancelha. Gente, vou contar um segredo para vocês. Até existem pontos que são padrões, só que nem isso é para todo mundo, como nada na saúde é. Por quê? Cada pessoa, por mais que sejamos iguais, né, 2 olhos, um nariz, uma boca, cada pessoa tem um tamanho de testa, tem um tamanho de sobrancelha, tem um tamanho de olho, tem um tamanho de cabeça, tem uma distribuição entre olho, nariz e boca, entre sobrancelha, percebe? Então, mas qual o ponto? Por isso você tem que olhar para a pessoa. De forma individual, você tem que conhecer um músculo, você tem que conhecer exatamente a anatomia e a avaliação. Não ficar copiando pontos que você viu na internet. Eu vejo um monte de profissional falando, esses pontos fazem tal coisa. A gente aprende realmente na hora de fazer o curso de toxina os pontos principais, mas eles não são iguais para todo mundo e não funcionam para todo mundo. Entende? Então a gente vai criando habilidade, vai aprendendo, vai desenvolvendo para poder gerar o resultado. Tá? Então a gente evita a padronização, a gente evita ser um replicador de protocolos, a gente considera os vetores de força. Então se você trabalha com toxina botulínica e você não sabe o que é vetor de força, você precisa de uma formação um pouco mais completa, você precisa estudar, tá? E tudo isso a gente fala dentro do Terapeutas da Beleza, que a primeira etapa do Terapeutas da Beleza é sobre estudo, anatomia, fisiologia, músculo, é esse entendimento. Tá? Então esse primeiro ano, essa primeira estrutura é um preparo para que você se torne um terapeuta da beleza, entender a integralidade, para depois você poder caminhar na área que você tem preferência, né? Seja injetável, seja mais natural, seja capilar, seja corporal, aí você vai caminhar e vai buscando técnicas mais avançadas, mas com essa base do integrativo, da estética terapêutica, da saúde integrativa, tá bom? Então, acompanhamento depois da toxina, a gente orienta sobre consciência corporal, a gente faz ajustes de padrão de movimento, a gente evita novas compensações. E como? Com terapia manual, com exercícios faciais, com reeducação postural, com modulação emocional. Olha que riqueza! Você aí que já fez toxina botulínica, alguma vez você caiu na mão de um profissional que fez tudo isso com você? Você, profissional, que aplica toxina botulínica, alguma vez você teve esse nível de preocupação? Você tinha esse nível de conhecimento sobre o assunto? Você sabia desses detalhes? Alguém fala sobre isso na hora de ensinar a aplicação da toxina? Não ensina. E é por isso que nasceu Terapeutas da Beleza. E é por isso que eu estou aqui para trazer esse olhar
e a gente quebrar esse comércio absurdo que faz a gente acreditar numa coisa cegamente, sem conhecer outras que são muito importantes, que são essenciais para a saúde e segurança de cada pessoa que busca aquele recurso, tá? Então, como eu falei, ele não é vilão. Esse recurso não é vilão. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. Tem gente que tem enxaqueca tensional e a toxina alivia. Tem gente que tem bruxismo e melhora. A gente tem vários níveis de melhoras com a toxina botulínica. Mas a gente tem que entender que quando a gente muda o padrão de um músculo, não tem como falar que tudo vai ficar igual, não vai. Então a gente tem que ajudar o nosso corpo e não só exigir dele o tempo inteiro, tá? Então tem um preço sim. A hora que você coloca a toxina, além de pagar por ela, existe um preço físico de compensação que deve ser considerado, tá? Então, quais os benefícios? Quando você entende isso, você deixa de aplicar procedimento e começa a conduzir resultados com muito mais segurança, autoridade, ética e pensando em saúde. Você prevê compensação, você evita efeito colateral, você entrega naturalidade. Posso te falar mais? Os pacientes que fazem as mobilizações antes da aplicação sentem menos efeitos colaterais, tá? Então, você está ajudando esse corpo a receber aquilo e depois na manutenção de ter este produto. E é o que eu sempre falo, a recomendação da indústria farmacêutica é de 3 a 4 meses para reaplicar. Por quê? Porque é o ideal, mas muita gente coloca um monte de unidade de uma vez, fica lá travadíssimo, aí vai colocar daqui 6, 8 meses, às vezes até um ano. Aí a pessoa fala, não, que aí eu ponho uma vez só. Pensa em economia, pensa no dinheiro, mas não pensa no estrago que isso está fazendo de forma silenciosa no corpo. Então, o ideal é sim a gente seguir a orientação, que é de 3 a 4 meses fazer as aplicações. E eu, Cíntia, tenho a técnica de limpeza, eu não fico acumulando toxina em cima de toxina velha. Eu realmente valorizo a limpeza da toxina antiga depois de um determinado período. É muito importante a gente fazer isso. E eu ensino na mentoria como fazer. Então, a gente precisa pensar que existe uma orientação. Não seguir, por quê? Traz consequências. Sempre tem um porquê de ser orientado. Então, não só pela durabilidade. Então, às vezes é melhor você pôr menos, dali 3, 4 meses você faz novamente e vai mantendo com menos bloqueio. Tanto que muita gente fala, na hora que eu faço eu não gosto tanto. Lá no segundo mês eu começo a gostar. Por quê? Porque começa a ficar mais natural. E muitas vezes o próprio profissional não orienta. Não orienta no sentido de não explicar. Porque se a gente explica, o paciente, o cliente, ele entende, ele até agradece. Nossa, eu não sabia disso. Interessante. Aí ele cogita. Entendeu? Agora, se for falar só de preço, de quantidade de picadas e de tudo mais, ele não vai querer, não faz sentido, tá? Então, se você usa toxina, comece a se perguntar, o que esse corpo vai fazer com isso depois? Como que o meu corpo vai responder? Como ele vai se adaptar? O que será que vai ser compensado? Como? Né? Porque o problema não é o que você faz, é como o corpo responde. É o que o corpo faz em resposta ao que a gente faz com ele, tá? Então, vamos pensar sobre isso e me conta o que você achou dessa aula. Se ampliou seu olhar, se você aprendeu algo novo, comenta aqui que eu quero saber. E eu quero saber se você já tinha parado para pensar que existiam compensações, que existiam esses aspectos, a parte do emocional que eu falei, né? Você silenciar a comunicação não verbal, que são as mímicas faciais, são as nossas expressões faciais. Então me conta, eu quero saber muito o que você achou. E vou reforçar que toda quinta-feira, às 18h15, tem aula nova aqui no canal para você. Você também pode me seguir no Doutora Cíntia Natoli e no Terapeutas da Beleza, se quiser entrar na mentoria. Vou deixar o link aqui embaixo para você responder o formulário. Não é todo mundo que pode entrar, passa por uma avaliação, você tem que ser aprovado. Se você for aprovado, a gente faz o diagnóstico, avalia o seu perfil, vê se a mentoria é para você. E se for, você será muito bem-vindo para fazer parte dos mentorados dos meus TDBs, os terapeutas da beleza, certo? Então, eu te vejo na próxima quinta-feira com um novo tema que com certeza, talvez polêmico, talvez não, mas sempre para enriquecer a saúde e a estética com um olhar integrativo. Então, até lá, tchau, tchau!